Boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro, e nós vamos falar sobre a instalação de câmeras nas fardas dos policiais militares no Brasil. E também sobre as inscrições para o SISU. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, me descrevo como uma mulher cis, de pele clara, tenho os olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros, longos e lisos, que hoje estão amarrados. À minha esquerda está a Sara Raquel, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com cabelos longos, com mechas abaixo dos ombros e olhos castanhos. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa e daqui a pouco serão inseridas as nossas matérias e também a nossa entrevistada. Mas para começar, a gente vai para o nosso giro com informações rápidas sobre o nosso país. As primeiras informações são sobre justiça e educação. A empresa Meta, que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, removeu das plataformas um vídeo adulterado com inteligência artificial, em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece fazendo declarações inexistentes. Na última quinta-feira, a Advocacia Geral da União havia notificado que essa postagem manipulada tinha informações fraudulentas e atribuía ao ministro declarações falsas sobre a criação de um imposto sobre animais de estimação e também um imposto sobre o PIX. O órgão deu 24 horas para que a empresa removesse esse vídeo de um link que foi informado. E na tarde da própria sexta-feira, a AGU confirmou a remoção. Já em um outro vídeo que foi postado nas redes sociais, dessa vez verdadeiro, o próprio ministro Fernando Haddad desmente as informações falsas. Agora a gente fala sobre educação. Os estudantes brasileiros interessados em ingressar no ensino superior pelo Exame Nacional do Ensino Médio já podem acessar os resultados das provas, que foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado. As notas podem ser usadas para o ingresso na educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e as inscrições para esse processo começam na próxima sexta-feira. E ainda falando sobre esse assunto, sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, os estudantes devem ficar atentos às datas, viu? O Sistema de Seleção Unificada é uma grande oportunidade para ingressar em universidades públicas e institutos federais. Só aqui em Goiás são mais de 7.000 vagas. Confira o nosso conteúdo sobre esse assunto. A Universidade Federal de Goiás é a instituição goiana com a maior quantidade de oportunidades. São mais de 4.000 vagas distribuídas em cerca de 90 cursos de graduação. Em seguida, está a Universidade Federal de Jataí, que conta com 26 cursos e oferece pelo SISU cerca de 1.000 vagas. Logo depois, a Universidade Federal de Catalão, com mais de 1.000 vagas para 28 opções de graduação. Por fim, o Instituto Federal de Goiás, com 630 vagas para 50 cursos. Lembrando que esses números podem variar até o início das inscrições. Seguindo para o cronograma do SISU 2025, o governo abriu uma janela de 5 dias para as inscrições. Elas começam dia 17 de janeiro e seguem até o dia 21. A divulgação do resultado da chamada regular está agendada para o dia 26 de janeiro. Nesse mesmo dia começa a etapa de manifestar interesse pela lista de espera. No dia seguinte, os candidatos selecionados podem ser matriculados ou obter registro acadêmico junto à instituição. Mas atenção, a convocação para a lista de espera só começa em fevereiro.
Várias datas importantes para os estudantes, então fica a dica. A partir do dia 17 você já pode se inscrever no Sisu usando as notas que você pode acessar a partir de hoje, né, do Enem. Tá vendo esse site aqui embaixo? É onde você tem acesso às inscrições no Sisu. acessounico.mec.gov.br. acessounico.mec.gov.br. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o uso de câmeras em fardas de policiais militares aqui no país. E esse assunto gera várias polêmicas. Entre os argumentos colocados pelos defensores está que a presença dessas câmeras pode diminuir o número de mortes em ações policiais. Já as pessoas que se posicionam contra a medida alegam que isso seria um desrespeito à corporação, entre outros assuntos. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a Larissa Bareato, que é advogada, mestre e doutoranda em Direito Coletivo. Ela vai aparecer aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente a respeito desse assunto. Olá, Larissa, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Fico à disposição de vocês. É um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Para a gente começar, Larissa, só queria que você fizesse uma rápida descrição física, porque o nosso público cego e de baixa visão possa saber quem você é. Claro. Bom, primeiro, bom dia, né, Camila e Sara. Estava acompanhando aqui o comecinho. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos abaixo do ombro, estou com um colete azul, uma blusa azul, uma corrente dourada, óculos tartaruga, tenho cabelo castanho claro, sou uma mulher branca. Ao fundo da minha tela tem um filtro com uma imagem de escritório. Eu ainda estou em viagem, mas fiquei muito satisfeita com o convite. Para a gente começar, como é que você avalia a possibilidade de instalação dessas câmeras? Alguns estados já têm câmeras instaladas nas fardas, a gente sabe sobre a questão do estado de São Paulo, por exemplo, né, onde ainda é um assunto polêmico, mas já há alguma efetivação. Aqui em Goiás tem se discutido, em cidades também do nosso estado tem se discutido até mesmo na instalação de câmeras em guardas municipais, por exemplo. Como é que você avalia a importância desse mecanismo para assegurar, né, a segurança pública de uma forma geral? Esse assunto ele é tão polêmico quanto necessário. E é muito importante que a população também discuta sobre o tema, né? Então, esse debate, eu fiz questão de estar aqui exatamente para que a gente possa levar para a população o maior número de informações, né, informações corretas, e que as pessoas possam, sim, opinar e optar. Porque os nossos governantes eles são eleitos pelo povo e devem representar o interesse deles. Bom, nós temos hoje efetivamente 4 estados com uso das câmeras, né? Como foi falado, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Minas Gerais ele é um pouco oscilante, mas São Paulo e Rio de Janeiro têm um uso bem ostensivo até pelo tamanho, né? A violência, historicamente, né? A violência em São Paulo e Rio elas são pujantes, o uso ele acaba não sendo constante, não sendo em todos os agrupamentos, mas o próprio governador do estado de São Paulo deu uma entrevista, se eu não me engano, no final do ano passado, falando sobre a revisão do posicionamento dele com relação às câmeras, né? Qual que é o ponto essencial para a gente discutir? A proteção da população e do próprio policial. Então, é claro que a gente vai falar sobre isso, os policiais muitas vezes são reticentes, muitas vezes não é porque entendem que eles têm que ter um salvo-conduto, na verdade não é isso, mas também a má utilização dessas imagens, historicamente, também já trouxeram muitos problemas para os policiais. Então, esse é um ponto que a gente tem muito a discutir. Bom, queria que você, se possível, apontasse para a gente se já foram realizados estudos, podem ser até internacionais, né? A gente sabe, por exemplo, do uso das câmeras de segurança por corporações nos Estados Unidos. De que forma que a ciência já apurou esses dados? O que que as pesquisas apontam em relação ao uso desses mecanismos? A própria ONU, ela possui os organismos da ONU que dizem respeito aos direitos humanos já
a ONU já elaborou diversos estudos sobre o tema, mas também outros organismos. E agora, eu te confesso que eu não vou conseguir me lembrar o nome dessas instituições, mas nós temos, sim, diversos organismos internacionais que já fizeram levantamento sobre o uso das câmeras pelos policiais, de forma tanto positiva quanto negativa. Então, nós temos diversos estudos para vários lados. O que a gente pode fazer com esses estudos, né? A elaboração da análise desses estudos podem fazer com que os profissionais sejam treinados, tanto os profissionais que utilizarão as câmeras, quanto os profissionais que utilizarão as imagens, e essa é a grande preocupação da polícia, como que essa imagem será tratada, para que isso não seja prejudicial para ninguém, pelo contrário, para que o uso das câmeras seja efetivamente para a proteção, tanto dos policiais quanto da população. E de que forma que essas câmeras garantiriam essa proteção para policiais e para o cidadão comum? Ao ter uma possibilidade de filmar e, por exemplo, filmar o rosto de uma pessoa que faça um ataque contra a polícia ou filmar algum policial que esteja agindo fora das diretrizes legais, né, previstas, isso pode inibir condutas violentas? E está sendo formado um protocolo. Existe um protocolo base que foi, inclusive, reiterado pelo STF. O STF ele tem uma análise jurídica sobre o uso das câmeras através de um protocolo, e esse protocolo está sendo utilizado também pelo governo federal para trazer um projeto de implantação desse protocolo em todos os estados. É claro que a autonomia do estado sobre a polícia, ela é indiscutível, né? Está no texto constitucional que quem vai gerir e quem vai organizar a polícia, através dos seus instrumentos, é o Estado. A União ela vai gerir e vai organizar a Polícia Federal e as polícias que estão ligadas à atuação federal, né? Ela não tem gerência sobre a Polícia do Estado. Mas existe um protocolo para que os estados possam adotar em conjunto forma de utilização. Esses protocolos eles são baseados principalmente no treinamento dos policiais, tanto que utilizarão as câmeras quanto que utilizarão as imagens, que são os policiais que fazem o trabalho de inteligência. Então, esses são os dois principais pilares desse protocolo. E aí é necessário observar o seguinte: o uso da câmera, ela é constante? Ela pode ser constante, mas ela também pode ser pontual. Então, pode ser que um determinado agrupamento, em razão da violência, em razão do tipo de delito que é praticado na região daquela corporação, tenha uso constante. Mas também pode ser adotado um protocolo de emergência, que, por exemplo, um acidente de trânsito, na transferência de presos, na atuação do policial penal junto com o encarcerado, né? Uma coisa não substitui a outra, né? A boa utilização, a governança no sistema prisional independe da questão das câmeras, mas sem dúvida nenhuma, os protocolos têm informado que o uso das câmeras vai potencializar a governança no sistema prisional. Então, é uma outra ponta a ser analisada. Então, acidente de trânsito, como eu disse, a atuação de reforço, né? Uma diligência que tem um cunho já de potencial lesividade, né, lesão à vida das pessoas, como aconteceu recentemente no estado de São Paulo, que a gente acabou dando exemplo, mas surge novamente. A partir das câmeras foi possível identificar a atuação ilegal de determinados membros da corporação. Então, para que esses pontos sejam utilizados, a base disso é treinamento. Então, é o treinamento que vai fazer com que as câmeras sejam boas ou mal utilizadas, né? Então, se ela for bem utilizada ou mal utilizada, vai depender do treinamento que será dado a esses policiais. A gente conversou com a Larissa Bariato, que é advogada, mestre e doutoranda em Direito Coletivo. Muito obrigada pela sua presença, Larissa. Seja sempre bem-vinda ao Conexões. Imagina, eu agradeço, e eu falo em nome da OAB Goiás, né, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a OAB, ela agradece e sempre que puder contribuir, nós estamos à disposição. Obrigada, boa tarde.
Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações importantes para quem quer doar sangue ou para quem pode doar sangue e nunca fez isso. Você pode tirar suas dúvidas a respeito da importância desse ato no próximo bloco. Sai daí não, Conexões volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje e agora várias informações importantes sobre a nossa capital e sobre o estado de Goiás. Bom, as chuvas fortes que foram registradas na noite de ontem fizeram com que a cidade enfrentasse uma série de desafios, principalmente no trânsito. Alguns trechos ficaram intransitáveis, com danos no asfalto e também semáforos inoperantes. Para minimizar os impactos e garantir a mobilidade dos cidadãos, equipes da Secretaria de Engenharia e Trânsito realizaram ações desde as primeiras horas dessa segunda-feira. E um dos pontos mais afetados foi uma das alças de acesso à Marginal Botafogo, que precisou ser isolada temporariamente para reparos na via. E essa interdição é uma medida preventiva para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. Uma forte chuva causou estragos em todas as regiões de Goiânia, com destaque para danos no asfalto, como a gente disse, semáforos que deixaram de funcionar e também muitos imóveis que foram alagados por causa da chuva. E uma dica importante, para quem trafega por Goiânia, de carro, de moto, de bicicleta, é importante manter a segurança. Se houver água demais na pista, não trafegar, esperar um pouco a água baixar, esperar a tempestade passar, principalmente se você trafegar de moto ou de bicicleta, porque é muito perigoso até mesmo para a vida você se arriscar, nesses alagamentos. O Ministério Público de Goiás está investigando o pagamento de supersalários e de gratificações indevidas a servidores da Comurg, a Companhia de Urbanização de Goiânia. Esse processo investiga irregularidades na folha de pagamento e em contratações do órgão desde junho de 2023. Mas o caso veio à tona recentemente, depois que o prefeito Sandro Mabel afirmou que uma auxiliar de limpeza da Comurg estaria recebendo um salário mensal de R$ 44 mil. Bom, o inquérito foi aberto depois que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás apurou irregularidades relacionadas a servidores comissionados na Comurg, como as irregularidades, na natureza das atividades que eles estavam exercendo, na ausência de controle da folha de pagamento e também salários recebidos pelos comissionados. E o Tribunal de Contas dos Municípios informou que desde 2019 a Comurg não tem apresentado dados sobre a folha de pagamento. E desde 2008, a companhia não tem enviado os editais de seleção pública para uma análise feita pelo órgão. Bom, e uma orientação aí a respeito de golpe. A Agência Goiana de Habitação e a Secretaria de Estado da Infraestrutura reforçam que os programas habitacionais, como Para Ter Onde Morar, Aluguel Social e Regularização Fundiária, são totalmente gratuitos para as inscrições e eles são acessíveis diretamente à população sem qualquer intermediário. O objetivo desse alerta é prevenir fraudes que estão sendo praticadas por falsos facilitadores, que estariam cobrando taxas indevidas para a inserção de pessoas nesses programas sociais. Se você tiver alguma informação sobre essas fraudes, sobre a ação desses facilitadores, você pode fazer denúncias de forma presencial na sede da AGEAB, que fica na rua 18A, no setor aeroporto, ou então por telefone. A ouvidoria tem o número 62 30 96 50 49, 30 96 50 49. Outras formas rápidas de denunciar são as redes sociais. Vou pedir para colocar aqui na nossa tela, @AGEAB-Goiás, @AGEAB, lembrando que é com H e B mudo. Também outras informações gerais sobre os programas e sobre como acessar essas ações sociais você pode encontrar no site da AGEAB, goias.gov.br/AGEAB, goias.gov.br/AGEAB. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, a gente destaca a importância da doação de sangue.
Uma bolsa pode salvar até 4 vidas e você pode ser um doador, caso atenda às orientações necessárias, né? Bom, e você vai conferir agora quais são esses pré-requisitos para a doação e sobre a importância também desse ato no conteúdo produzido por estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. A doação de sangue é um importante ato voluntário que ajuda a salvar milhares de vidas todos os anos. Em cada doação são retirados em média 450 ml de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, o organismo repõe o volume do sangue doado nas primeiras 24 horas. Rita de Cássia é doadora de sangue há 2 anos. Ela começou a doar a partir de uma necessidade do pai. Ele passou um tempo na UTI e precisou, né, de doadores na família e eu me propus e desde então eu não parei mais. O tanto de gente que precisa e é tão rapidinho, não custa nada, assim. E é um prazer poder doar e poder ajudar muitas vidas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que entre 1 e 3% da população doe sangue em cada país. No Brasil, cerca de 1,4% da população doa sangue com frequência, ou seja, 14 em cada 1.000 brasileiros. Para realizar a doação de sangue é necessário estar dentro de alguns critérios. Basta estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que quem tem menos de 16 precisa de autorização dos pais. Essa autorização ela baixa facilmente no nosso site, ou se os pais estiverem acompanhando a doação, isso pode ser feito aqui também. Quem vai fazer até os 69 anos, ele tem que ter feito pelo menos uma doação após os 60. Precisa ter pelo menos 50 quilos, precisa alimentar antes de vir, mas evitando alimentos gordurosos nas últimas 4 horas que antecede, trazer um documento oficial com foto e importante ter dormido pelo menos 6 horas na última noite, né, para estar descansado. Após a doação, o sangue passa por uma centrifugação para que os hemocomponentes, o plasma, as plaquetas e as hemácias sejam separadas. Depois, os hemocomponentes que foram separados passam por testes para identificar possíveis ISTs e também para verificar com precisão a tipagem sanguínea. A doação de sangue é um gesto simples, mas que carrega um impacto imensurável na vida de quem precisa. Se você tem entre 16 e 69 anos, está saudável e atende aos critérios, procure o hemocentro mais próximo e faça sua parte. Sua atitude pode salvar até 4 vidas. Fica aí a dica para você que está em casa, quem sabe, né, tem vontade de doar ou é um doador frequente, para voltar a fazer sua doação também no Hemocentro. E como uma pessoa que já teve que receber bolsa de sangue, é muito importante que as pessoas possam fazer essa doação e possam salvar vidas. Além disso, é importante também que você participe do nosso programa, sabia? Você pode mandar suas sugestões, suas críticas ou até mesmo os conteúdos que você quer ver divulgados aqui no nosso programa pelo nosso WhatsApp. O número já está aqui na tela, 629-9181-1406. Outra forma de conversar com a gente e também ficar atento às nossas novidades são as redes sociais. Procura por TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no X. Lá você vai acompanhar todas as nossas postagens, seguir os nossos perfis e, claro, mandar sua mensagem para a gente também. Eu e a Sara ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência e te convidando a estar aqui amanhã, novamente, 12h, com mais informações. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.